Fala, mordomos fiéis! Hoje nós vamos responder algumas dúvidas que o pessoal colocou na nossa caixinha do Instagram. Então fica conosco, você investidor que tem dúvidas sobre o mercado financeiro, que hoje tem conteúdo bom. Então para começar, vou fazer a primeira pergunta para o Lucas. Lucas, por que Kiso 11 é tão volátil? Então, para quem não conhece, Kiso 11 é um fundo, né, da Quilima com o índice Suno 30. Então, o Kiso 11 ele se baseia, né, ele é como se replicasse um índice dos 30 maiores fundos imobiliários da Bolsa, né, os 30 melhores fundos imobiliários ali do IFIX. Né? Então, como que eles fazem essa seleção? Eles têm alguns parâmetros lá, né? Não pode ser monoativo, tem que ter mais de porcentagem de yield e tal. Enfim, tem vários pontos que eles analisam quais são os 30 melhores. E como eles têm esses 30, eles vão alternando também, certo? Vai entrando outros e vai saindo outros. Então, ele tende a ser um fundo bem diversificado e também ele é muito líquido. Por quê? Porque quando você investe no Kiso 11, você está investindo em 30 fundos. Então você está automaticamente diversificando bem. Isso faz com que seja muito interessante entrar nele e sair dele também. Então ele acaba sendo um fundo bem líquido, porque tem muita gente comprando e muita gente saindo, certo? Então a volatilidade dele, cara, é muito diferente dos outros fundos imobiliários, por exemplo, porque realmente ele cresceu bastante, depois sobe, depois desce bastante, bem volátil mesmo por essa facilidade de estar investindo nele e porque ele é bem interessante para essa questão de diversificação. Segunda pergunta para o nosso economista Natan: por que a inflação americana impacta na Bolsa brasileira? Boa pergunta. Então assim, a gente sabe que a economia norte-americana é a maior economia hoje do mundo. Quando a inflação norte-americana sobe, começa a gerar diversas incertezas no mercado financeiro global de como que eles vão lidar com isso. Se eles vão, por exemplo, emitir mais títulos, aumentar a taxa de juros, diminuir consumo. Essas incertezas impactam na confiança, por exemplo, dos países que exportam produtos para os Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa no Brasil e eu exporto para os Estados Unidos. A partir do momento que a economia norte-americana começa a dar indicadores mais preocupantes de inflação e traz muita incerteza, o investidor ele acaba se tornando um pouco mais conservador e expondo menos o capital, vamos dizer assim, para o Brasil. Isso pode sim causar, por exemplo, uma queda nas ações. Por quê? Porque o investidor ele vai querer tirar o capital, ele vai querer, por exemplo, investir em alguma coisa de valor, ouro, criptomoedas, às vezes até, por exemplo, móveis tangíveis como o mercado imobiliário, e vai querer sair da bolsa nesse momento de incerteza. Então essa é a principal, vamos dizer assim, impacto que tem a inflação norte-americana no Brasil no curto prazo. E a nossa terceira e última pergunta, Lucas, sobre carteiras administradas, fundos de investimentos, o que você diz sobre isso? Vale a pena, não vale? Qual que é o benefício? Qual que é o que não é tão bom neles? Boa. Essa pergunta, né, foi feita porque muitas pessoas não têm tempo para despender, para estudar tal, e daí não querem estudar as empresas, né, os fundos. Então querem buscar alguém que invista por elas, que é um fundo que possa investir por elas. Só que isso não elimina o estudo. Por quê? Porque se você confiar num fundo para investir o seu dinheiro, você vai ter que conhecer o gestor. Você vai ter que estudar o gestor. Quem que está fazendo esses investimentos? Né? Qual que é a equipe? Tipo, o que eles pensam? Qual que é a teoria do fundo? Né? Porque senão você vai estar aplicando dinheiro lá num lugar que não está alinhado com aquilo que você quer. Daí você estava achando que era o dinheiro para sua aposentadoria e no fim é muito alto risco e daí está muito volátil. E daí o que você vai fazer? Né? E é muito comum, por exemplo, pessoas entrarem em fundos de investimento, carteiras administradas por indicação de um amigo. Tipo, cara, entrei lá, 3 meses, deu uma baita rentabilidade. Mas é como o Lucas falou, né? Se você não conhece a pessoa que está administrando o teu patrimônio, você fica muito mais preocupado, por exemplo, quando cai, por exemplo, o valor dela. Você não entende, né? Você não entende, exatamente. Então, você comprou o fundo porque o amigo te indicou. A partir do momento que, sei lá, cai 20%, você não sabe quem está cuidando do seu dinheiro, você não sabe qual é a teoria por trás, quais os investimentos que eles fazem, aí você fica muito inseguro. E daí entra um segundo problema, que muitos fundos de investimento, você não consegue retirar o dinheiro quando você quer. Às vezes você tem que avisar 15 dias antes, 30 dias antes, eu vou tirar daqui 30 dias o meu dinheiro, você não pode tirar o capital, por exemplo, naquele momento. Então esse é o segundo ponto, vamos dizer assim, de atenção. Sim, e outro ponto também em fundos de investimento é porque tem várias pessoas investindo, certo? Agora imagina que daí o fundo está com o capital de todo mundo investindo, só que várias pessoas estão incertas ali quanto ao mercado e estão com medo, e daí pediram para o fundo sacar. Então o fundo vai ter que fazer todo um movimento ali com o seu capital para conseguir desmobilizar esse dinheiro e devolver para os investidores. Isso é uma coisa que não é interessante, porque o fundo está com uma estratégia
de conseguir vários investimentos e agora ele vai ter que remodelar isso para conseguir atender a saída dos investidores. E você que está lá confiando no fundo vai ser um pouco penalizado por isso, porque o fundo está tendo que rodar a baiana, lá está tendo que rebolar para conseguir pagar todo mundo. É como morar em um prédio, né? Você tem a reunião de condôminos, nem sempre a sua decisão que acontece, né? Tem que ver o melhor de todo mundo e assim por diante. Exatamente. A gente, assim, eu e o Maranga, a gente não investe, vamos dizer assim, em fundos de investimento. A gente não acha que é algo extremamente prejudicial, que é ruim, assim. Mas a gente acredita, por exemplo, que existem outras maneiras que talvez vale mais a pena de você estar investindo o seu dinheiro. Por exemplo, através de ETFs e BDRs. Então, por exemplo, hoje você pode comprar o ETF BOVA11, que ele é basicamente um ETF, você coloca o dinheiro ali e ele replica o desempenho da Bolsa Brasileira como um todo, as principais empresas. Você pode comprar o IVVB11, que é o quê? A Bolsa norte-americana, o S&P 500. Sim. Então tem maneiras de você mitigar um pouco o seu risco, diversificar investimentos, sem necessitar um estudo, vamos dizer assim, absurdo. Sim. E de certa maneira você ter um pouco mais de controle sobre o seu capital. Exatamente. Mas claro, vai de caso a caso, se você conhece o fundo de investimento, conhece o gestor, você tem um patrimônio muito grande para gerir, pode ser uma solução sim, a gente não é contra fundos de investimento ou carteiras administradas, mas pense em todos os benefícios e os malefícios que tem nessa operação. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o joinha aí pra gente, comenta outras perguntas. Se você quiser que a gente expanda mais esses assuntos, pode falar e a gente tá aqui para responder o que vocês querem saber, tá bom? Então tamo junto, Deus abençoe. Valeu. Tomar.